Olá, boa noite, minha gente. Hoje nós vamos fazer um vídeo. Quero pedir desculpa para vocês porque os vídeos meus têm ficado muito comprido. E eu preciso fazer um vídeo assim um pouco mais curto, mas é que o tema é bom, fica difícil. Mas antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês, você que já está há tempo comigo, vá fazendo comentário e vão divulgando, vão compartilhando o vídeo, porque a maneira que vocês compartilham, mais pessoas vão tendo acesso às minhas ideias, aos nosso projeto, que é um projeto, por exemplo, que não é meu, é um projeto que é de vocês todos, é um projeto para o bem da humanidade, para o bem de todas as pessoas do mundo inteiro. Então, minha gente, se você já está passando, já está comigo há tempo, compartilhe. Dê o like aí no vídeo, vai bem no meinho aí, pá, dá o likezinho aí, pá, no meinho aí, e dá o joinha aí, sabe? E se você estiver passando pela primeira vez no canal, que você digitou lá no Google, fez a pesquisa e chegou até o meu canal, não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal, porque tão cedo que você se inscreveu, eu também vou se inscrever no seu canal. A pessoa terminou de se inscrever, eu vejo no meu relatório de inscrito, já vou lá, já me inscrevo no canal da pessoa e permaneço conectado, sempre conectado com a pessoa. Então, minha gente, faça esse favor, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, bote o dedão no like e vai esparramando as ideias. O nosso tema de hoje é a história de Mafranita, o tempo tropicósmico, como nós vinha falando, que nós estamos hoje parados na 11ª letra do alfabeto hebraico. E aí, hoje vamos se estender de Noa até Abraão, porque já falamos muito sobre dilúvio, aliança patriarcal, aliança entre Deus e os homens. Falamos também, por exemplo, da questão dos filhos, da povoação dos filhos de Noé sobre a terra. E agora nós vamos falar, por exemplo, esse tempo, essa genealogia desde de Noé até Abraão. Então, minha gente, como eu tinha falado para vocês, esse tempo tropicósmico, o dilúvio aconteceu há 15.723 anos atrás. E nesta era de Pisiar, por exemplo, quando começa a era de Bascorfilco e depois termina para a era de Pisiar, então essa era cósmica de 3.200 e poucos anos, o que aproxima que Noa, por exemplo, aquele homem, aquele grande patriarca antediluviano, que viveu 63% do seu tempo de vida antediluviano e 37% pós-diluviano, como o tempo dele era muito grande, e eu já discorri sobre esse tempo, porque o senhor já sabe que esse tempo é um tempo totalmente diferente do nosso ano tropical, porque de qualquer maneira que você some e calcule, ele, por várias teorias que você deve calcular, mas você vai calcular com base no ano tropical. E você sabe que o ano tropical de 365 dias não é o tempo, não era, por exemplo, o mensurador de tempo determinado para medir o tempo antediluviano. Nem também o tempo de Noa, porque veja bem, Noa é diferente de todos os outros patriarcas. Noa é aquele patriarca, por exemplo, que ele consegue viver mais do que os próprios descendentes dele. Então tem descendente dele, por exemplo, no caso de o avô de Abraão, faleceu antes de Noa. Mas isso é perfeitamente compreensível, porque Noa vinha de um tempo cósmico muito grande. Ele era do tempo daqueles homens que viveu 950 anos, né? Então esse tempo, ainda que você pegue esse tempo, por exemplo, e faça o tempo de Metxolá, que foi 969 anos, vamos dizer que esse 969 seja aquela teoria sinódica lá das luas. Vamos dizer que tivesse vivido 969 lua, de 29 dias e meio, né? Daria 28.585 dias, né? Aí você pega esses dias, por exemplo, converte em ano tropical, vai dar 78 anos, 4 meses e 6 dias, né? Então vamos partir dessa possibilidade. Mas essa possibilidade não se encaixa nos escritos da Torá, do Sefer Bereshit, não se encaixa, por exemplo, nas condições que os patriarcas tiveram seus filhos, porque senão daí, se baseando num ano cósmico desse, teria a patriarca que com 10 anos ia gerar filho, coisa que é impossível. Então, praticamente, minha gente, existe um estudo muito grande nesse sentido, um estudo cabalístico, mas é preciso verificar isso com cuidado
para que não se faça afirmação irresponsável. Por conta das afirmações irresponsáveis que aconteceram no passado, dizendo que o tempo da criação é de 5.781 anos, ou algo aí próximo de 6.000 anos, foi que a ciência tomou pé. A ciência se agarrou aí e começou a dizer, ora, se nós temos achado arqueológico aí de 10, 11 mil anos, 15 mil anos de existência, como é que pode 5.000 e poucos anos da criação? E na verdade aí você tinha que dar razão para a ciência. Aí porque o tempo era muito curto. Mas nós sabemos, por exemplo, dentro de um conjunto de estudo cabalístico, nós sabemos que esse tempo não é o tempo total da criação. O tempo da criação é muito mais longo e que esse tempo cósmico que existiu antediluviano é um tempo muito além do que você pode imaginar se for mensurar em tempo tropical. Então, minha gente, é disso que eu quero falar, porque você veja bem, de Noa, por exemplo, até Avraham, até o patriarca Avraham, nós temos lá, por exemplo, Sem, Arfaxade, Shela, Évri, que é o pai dos hebreus, Peleg, Rehu, Sherug, Nahor, Terá e Avraham. São 10 patriarcas que já começaram a viver dentro do tempo cósmico, começaram a viver dentro desse ano tropical que eu coloco para vocês aqui, ó, que vai do trópico de Câncer ao trópico de Capricórnio. O Sol vai e volta, passando pelo Equador, completa seu ciclo de 365 dias. Então aí, com base nesse calendário judaico, calendário gregoriano, ou qualquer outro calendário, como é o caso do calendário Mafranita, que é um grande projeto que eu mesmo criei, esse calendário, fundamentado, por exemplo, num estudo profundo de mais de 10 anos de estudo para a criação desse calendário, mas que todos os calendários que você cria com base no ano tropical, que são calendário tropical, você vê que existe diferença. Como existe diferença também quando você compara o tempo em outra dimensão, porque aí eu digo para os senhores, aí é que vem o X da questão. Esse tempo tropical, ele está aqui, ó, medido pelo Sol, ó, de trópico a trópico, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Então está medido de trópico a trópico para dar os 365 dias. Mas esta medida está baseada em 365 dias e 1/4 da Terra e na medida da superfície da Terra. Veja bem que toda a questão de espaço, a maneira que ele avança, ele abre um leque e vai abrindo esse leque não tem fim, esse leque é infinito. Digamos, se nós vivêssemos no plano do primeiro céu, vivêssemos no plano lunar, um dia da Lua lá já é 14 dias terrestres. A noite da Lua é 14 dias terrestres. Vocês pararam para pensar? Se nós vivêssemos no plano do planeta Júpiter, mudaria totalmente a medida de tempo. Então veja bem que a medida de tempo está relacionado, por exemplo, ao espaço onde você vive. É o espaço onde você vive que conta o tempo. Então eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu já falei bastante sobre o tempo tropicósmico, mas eu quero falar dos patriarcas que viveram em tempo tropicósmico, que era o tempo de transição, porque a Noa teve um tempo de transição, porque 63 anos dele foi antediluviano, foi em tempo cósmico, né? Viveu em tempo cósmico. Tempos muito grandes, com medida totalmente diferente. Sabe-se que nós vivemos, a Terra também viveu a Era do Gelo aí por volta de 24 mil anos, aí dos últimos 7 mil anos, que foi de 22 mil anos até 15 mil anos atrás, aí a Terra congelou por completo. E nesse congelamento que ela congelou, praticamente ela pode ter dado uma longevidade para a humanidade que conseguiu sobreviver. A maioria morreu. Mas o que não morreu, sobreviveu, por exemplo, aqueles sobreviventes da Era do Gelo, ganharam uma longevidade muito grande. Porque eu explico para os senhores o seguinte, se eu pego a carne de um animal, abate um animal e deixa em dias quentes, dia de calor,
3 dias em local onde não tome sol para secar, que fique na sombra, para ver se em 3 dias ela não está apodrecendo. Né? Se já fizeram isso aí, faça aí com um pedacinho de carne essa experiência para vocês verem. Ela já apodrece e fica imprópria para o consumo. Mas se você bota no congelador a 7 graus abaixo de zero e deixa lá, você pode levar 6 meses para depois você consumir. Você vê se aumentou a longevidade dela. Então, o que explica que a era do gelo pode ter aumentado a longevidade dos homens. Por conta das bactérias, paralisou as doenças, o envelhecimento não vinha. E Noa pode ter sofrido esse processo. Por isso ele viveu em tempos diferentes deste nosso. Agora, quando abre o período neolítico, ou o período noelítico, vamos dizer, por assim dizer, né? Abre o alto neolítico, por exemplo, que vem aí de 15 mil anos até 4 mil anos atrás, até a idade do ferro, a idade do bronze. Então, nesse período, por exemplo, o pessoal já vivia em tempo tropical. Tempo tropical, era o tempo de 365 dias. Mas Noa, como tinha passado, ele 350 anos do tempo dele, ele veio falecer segundo a Midrash. A Midrash nos diz que Noa faleceu no 58º ano de Abraão, ou seja, quando Abraão tinha 58 anos, foi que Noa, independente deste ano ter sido meio ano, como eu coloquei aqui, ó, ter sido o ano de 183 dias e Abraão ter 30 anos, independente disso, ele veio até a existência de Abraão. Noa vem falecer quando Abraão, que era seu desneto, né? Aí tinha nascido e já era homem, formado. Isso aconteceu por causa da longevidade. Então, nós não podemos dizer nada contrário daquilo que está escrito no Sefer Bereshit, do que a Torá nos ensinou. Mas nós podemos devagar, assim, dentro desse espaço de tempo, para nós criar mecanismo de que a ciência não possa burlar o nosso trabalho criacionista. Para que a ciência não venha dizer que o nosso trabalho é baseado em suposição, que o nosso trabalho não tem fonte científica, não tem estudo, porque o nosso trabalho foi feito desde o tempo da Septuaginta, dos 70 sábios, Razal, do tempo dos sábios Zugote, do tempo dos sábios Tanaíta, né? Dos Rishonim, dos Gaonim, enfim, todos os sábios que participaram das escrituras talmúdicas e dos sábios de outras religiões também, como é o caso dos sábios do Alcorão, os sábios, por exemplo, da religião cristã também, sábios do shintoísmo, do budismo, que tudo traz também um fundamento para as coisas. Agora, o que não pode é pegar, por exemplo, uma ciência helenista do século XIX e do século XVIII, né? Uma ciência, por exemplo, que se diz iluminista, mas não trouxe luz nenhuma. Na verdade, ainda tentou apagar-se as luzes ainda do conhecimento criacionista, trazendo ao mundo uma proposta de matéria e de ciência teísta. Então, brincadeira, aí não pode. Então, por exemplo, não podemos ceder, por exemplo, a esses últimos 150 anos de ensinamento nos bancos de escola, porque nós temos aí provavelmente 10 mil, 7 mil anos de estudo das coisas, por exemplo, que você pode provar, porque eu falar aqui no ano 2020 gregoriano, ou seja, no ano 5.781 do Caluar judaico, é uma coisa. Mas quem falou há 2.500, 3.000 anos atrás, ele tinha muito mais fonte. Porque lá tinha a biblioteca de Nínive já no ano 720 antes da Era Comum, tinha a biblioteca de Alexandria por volta do ano 100, e tinha inúmeras bibliotecas com fonte necessário para fornecer toda a informação sobre o mundo antigo, a antiguidade mais longa, que a história costuma de chamar pré-história, depois da Idade do Ferro e da Idade do Bronze, vai até a Idade do Ferro e do Bronze e depois para a pré-história. O que não podemos concordar com isso, porque o mundo tem uma história muito mais grande, muito mais longa, que vem desde Ada até Noa, de Noa até Abraão,
e de Abraão até os nossos dias, vem até a criação de todas as civilizações que existem no mundo. Então, minha gente, eu acho que eu já alonguei bastante. No próximo vídeo eu vou falar de duas máquinas importantes da humanidade, que é a Anticítera e o Obelisco. O Obelisco é a primeira máquina de medida de tempo, que é o relógio de sol. Se eu tiver oportunidade, eu vou fazer uma réplica do relógio de sol para trazer, para mostrar para os senhores como é que funcionavam os primeiros obeliscos. O primeiro obelisco, você sabe que era uma estaca plantada no chão, né? Uma estaca plantada no chão como essa, apontando para o sol, para que a sombra do sol fizesse a medida das horas. Então esse foi o obelisco. E a Anticítera é uma máquina, por exemplo, considerado o computador mais antigo do mundo, que foi feito lá nas eras. Eles dizem que foi os gregos que fez, não foi os gregos, foi os babilônios que inventaram a Anticítera, e os egípcios também. Mas como essa máquina ficou na mão dos navegadores fenícios, então provavelmente uma delas se perdeu na ilha de Cítera e foi achado há 120 anos atrás, e aí ficou que era dos gregos, porque os gregos se apropriavam, os gregos e romanos sempre foram povos que se apropriaram da ideia dos outros, se apropriaram da história dos outros para criar a própria história deles. Então não vamos dizer que tudo que aconteceu de bom no mundo veio da Grécia, como querem os helenistas, porque a maioria das informações e a maioria das histórias vieram da Babilônia e do Egito. É de lá que nasce toda a história, mas como a história de lá é criacionista, e a história da Grécia, grande parte não era criacionista, os iluministas do século XIX e do século XVIII acharam por bem, ou houveram por bem, a decretar que esta é a verdade absoluta sobre o mundo, o que não concordamos e não aceitamos. Então, minha gente, se gostaram do vídeo, dê o like, né, se inscreva no canal e vem comigo. Vamos espalhar esses vídeos, vamos espalhar nossas ideias, porque tem muito mais. Fiquem atentos no sininho de notificação, porque sempre vai ter vídeo. Aí eu estou gravando. E não deixe de se inscrever. Vão na tarjinha vermelha e se inscrevam. Vão aí no centro e dê o like. Meu cordial boa noite a todos vocês e fiquem com Deus.